Você pode me dizer qual a sua dor nesse exato momento? Qual o tipo de reclamação que você tem feito que está tirando a sua dor, está tirando o seu sono e que está te impedindo de enxergar o processo hoje e não só o futuro? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque na maioria das vezes o modelo de sociedade, o modelo de vida que nós adotamos no momento, ele nos cobra muito. Você tem que ter resultado, você tem que ter carro, casa, curso superior, falar inglês, você tem que ter uma série de coisas. E esse tipo de cobrança faz com que a gente pense demais no futuro e esqueça de viver o hoje. Ou seja, a gente quer passar o mais rápido possível pelo processo, esquecendo de viver o processo, aproveitar o processo e entender quais são as partes mais importantes desse processo. Porque é muito comum você ver pessoas na meia idade se cobrando e dizendo o seguinte: eu queria ter aproveitado mais a minha vida, eu queria ter aproveitado mais a fase do meu curso, a fase do meu casamento, a fase do meu negócio, a fase dos meus amigos antigos. Mas sabe por que ele não fazia isso? Porque ele só vivia pensando no futuro, na conquista de amanhã, na conquista do curso superior que ele está fazendo agora, na conquista da casa no condomínio que hoje ele tem e ele não viveu o processo. Então, se eu for citar aqui os exemplos, a gente tem inúmeros exemplos de comportamentos, atitudes que nós temos todos os dias, por pensar só no futuro e esquecer de viver o hoje. E isso atrapalha a gente em todas as nossas relações, em todos os nossos projetos. Vamos para 2 projetos. O primeiro deles, o relacionamento. Se eu não souber viver o hoje, entender que nós somos passivos de erro, vamos errar todos os dias. Que nós temos que aprender com os erros. Que o erro não está no nosso controle. O que está no nosso controle é persistir no mesmo erro. Mas você consegue se imaginar não errando nada amanhã? Às vezes a gente acha que pode fazer isso, mas não tem como. Então a gente começa a errar isso no relacionamento, porque a gente só quer que a pessoa que está do nosso lado tenha acertos, a gente só quer viver os momentos bons e esquece de entender que a estruturação do relacionamento, o fortalecimento da gente como ser humano, como namorado, como namorada, como esposa, como esposo, está nos erros e acertos. E aí a gente vai criando uma certa proteção e uma resistência para futuros relacionamentos, para saber lidar com os problemas que virão no futuro. Mas quando a gente está no hoje, quando a gente está dentro do problema, a gente não consegue enxergar isso. Esse é o primeiro exemplo do relacionamento. O segundo exemplo é nos negócios. Às vezes a gente sonha em sentar com os grandes empresários, almoçar com os milionários, com os bilionários, mas a gente esquece de viver o hoje e curtir o processo. Eu estou falando de curtir o processo, é de saber entender tudo isso, que o erro faz parte, que lidar com pessoas difíceis faz parte, fornecedores que não é do jeito que a gente espera, equipe que não se comporta totalmente como a gente espera e como a gente pode melhorar isso. Tendo empatia, sabendo se colocar no lugar do outro, conhecendo a si mesmo, conhecendo as outras pessoas, entendendo que o erro faz parte, que nem todas as conquistas elas irão acontecer no momento que a gente quer e a gente não pode ficar somente sofrendo, perdendo o sono por um futuro que ainda não chegou. A gente tem que curtir também o momento, o processo. E curtir o processo envolve tudo isso que eu falei com vocês desde o início do vídeo. Saber que nós vamos errar, isso não tem como correr, isso não está no nosso controle. O mundo não vive em função de nós, nós vivemos em função do mundo. E para saber viver em função desse mundo turbulento que muda todos os dias, é preciso ter um tempinho para fazer essa reflexão que nós estamos fazendo hoje nesse vídeo. Entendendo a importância de curtir o processo, de curtir o hoje. Porque é com esses erros, é com esses percalços, é com essas pessoas que você não queria estar, é com elas que você vai aprender. É com as pessoas mais difíceis que você vai se preparar
para chegar no pódio, no tão sonhado sonho que você está tendo nesse exato momento, qualquer que seja o seu. E eu tenho entendido isso porque às vezes eu ouço colegas, amigos, empresários que ficam sofrendo tanto, perdendo o sono para chegar em uma posição, esquecendo que, se for comparar a posição que ele está hoje com o que ele estava no passado, já era motivo de glória. E ele não consegue viver nada disso, ele não consegue curtir nada disso, porque ele está sempre pensando no futuro. E a gente não pode esquecer, gente, que a vida ela é sem limite. Se você se prender somente a essas conquistas, somente ao futuro, você só vai viver sofrendo e correndo atrás de algo. E quando chega, você vê que não era aquilo que você imaginava e você já se projeta em outro sonho e vive assim o tempo todo. Você tem um lado bom de viver nessa situação, mas você também tem um lado angustiante de ficar sempre sonhando em algo e não viver nada do hoje. Porque se você sonha em comprar um carro, quando você tiver o seu primeiro carro, passou 3 meses, você já quer um carro melhor. Quando você chegou nesse carro melhor, vai vir outro carro. Quando você conquistou o seu primeiro milhão, você vai querer conquistar seu segundo, seu terceiro, seu 10º, seu bilhão e você nunca vai estar satisfeito. O importante é entender e saber curtir o processo, curtir o hoje. Porque é no hoje que você pode aprender a viver melhor quando chegar no futuro. Entender que as conquistas, elas fazem parte, mas elas não podem ser um empecilho para a sua felicidade, para o seu momento que você está vivendo hoje. E isso vale para os nossos relacionamentos e para os nossos negócios, que é o foco dos conteúdos aqui do meu canal. Porque para você chegar aos objetivos, você precisa estar bem consigo mesmo, você precisa se relacionar bem, você precisa entender o sentido da vida, você precisa entender como valorizar cada momento, cada processo que está passando que não tem volta. Esse momento de hoje, esse momento que eu estou aqui com o Carlos, que ele está ali com os braços cruzados gravando esse vídeo, ele não volta mais. Então por que não valorizar isso aqui? Talvez você esteja assistindo esse vídeo e talvez você, a gente olha para esse vídeo e imagina, o Josimar ainda não está pronto como ele queria, ou eu mesmo me cobro, ainda não está do jeito que eu queria. Mas amanhã, daqui a 10 anos, eu vou olhar para esse vídeo e imaginar o seguinte, o tanto que era bom aquela fase, o tanto que era bom, talvez eu vou estar com uma performance muito melhor, eu vou estar em outro nível, mas eu vou estar querendo viver esse momento, se eu não souber curtir ele muito bem. Porque se eu ficar aqui só querendo ter a melhor performance na frente dessa câmera, se eu ficar aqui só querendo ter 5 câmeras, 5 editores, uma equipe fantástica, amanhã eu tenho essa equipe e eu vejo que não era tudo aquilo que eu queria e eu vou querer mais. E se eu esquecer de curtir e viver esse momento aqui, porque ele vai passar e não vai ter como voltar, eu vou me frustrar lá no futuro. E talvez aquela conquista que eu sonhava tanto, ela não vai valer tanto a pena porque eu não soube curtir o processo. Então a dica de hoje é a seguinte, aprenda a curtir o processo. Não reclame tanto dele, porque nesse exato momento que você não está enxergando o valor desse processo, a sua vida está passando e você está deixando de aprender uma série de coisas que esse processo está te ensinando. É uma lição de vida para todos os seus relacionamentos. Josimar, mas seu canal aqui virou de coach, virou tá parecendo pregação, tá estilo pastor, tá estilo qualquer coisa que você deve estar imaginando e brincando aí do outro lado da câmera. Mas é basicamente isso. Para falar de negócio, para falar de resultado, para falar de estratégia, para falar de parte técnica, você tem que ter todo esse preparo e toda essa consciência. Quanto melhor for a sua consciência em relação a esses aspectos, melhor vai ser seu relacionamento com o seu funcionário, com o seu fornecedor, melhor vai ser o seu relacionamento com a sua empresa, com a sua família, com os seus amigos. Porque eu fico observando muita gente que chega no sonho, ele não preocupa de que forma que ele chegou, ele não preocupa se ele passou por cima de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, ele está tão focado só no resultado, que ele passa por cima de tudo e de qualquer coisa, dos seus princípios, dos seus valores. E quando chega na velhice, já ouvi vários relatos de empresários,
já ouvi relatos de artistas, já ouvi vários relatos que todos vocês já devem ter ouvido. Muitas pessoas se arrependem, até porque nós não vamos levar nada daqui. E o que nós vamos levar daqui para o nosso final da vida é a experiência e o que a gente viveu. E se a gente não soube viver bem esse processo, não teve sentido, não valeu a pena. Então, eu quero que tudo que você esteja fazendo, no futuro você venha se orgulhar e que isso, de alguma forma, tenha valido a pena. E não que você venha se angustiar na sua velhice ou lá na frente e olhar para você e observar o seguinte: eu conquistei tudo isso aqui, mas não valeu a pena. Eu perdi muitos amigos, eu passei por cima de valores, princípios, não curti minha família, eu só preocupava com o resultado e não curtia e não valorizava o processo. Essa era a dica de hoje. Valeu, pessoal? Se você gostou, inscreva-se no canal, compartilhe e eu já vou encerrar porque o Carlos ali já está dando sinal para mim parar esse vídeo.